Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Etnomath by Diego Cortes, comigo, o professor Diego Cortes. Na aula de hoje daremos continuidade à aula de transformações geométricas no plano. De forma geral, nós estamos falando aí da isometria e na aula de hoje falaremos da rotação e da translação, que são dois tipos de transformações isométricas de pontos ou de figuras no plano. Mas antes de darmos início à nossa aula, gostaria de fazer um convite. Se você ainda não é inscrito, para que você se inscreva, deixe o seu like, acione as notificações e ajude o canal a vir a crescer e ajudar muito mais alunos e estudantes que a gente já está ajudando. Vou deixar a vinheta do programa e logo após retornaremos com a nossa aula de hoje. Então segue aí comigo. Já de volta na nossa aula, vocês já estão visualizando os temas que nós iremos tratar, que são as transformações geométricas no plano. De forma geral, falaremos aí da isometria de translação e de rotação. Na aula anterior, que eu vou estar deixando aí na tela final para vocês, nós falamos aí da reflexão. E nessa aula nós falaremos aí da translação e de rotação. Vamos então para a nossa aula de hoje. Então acompanha comigo. Rotação. A rotação é uma transformação isométrica que preserva aí, na verdade, todas as medidas da figura, na qual uma nova figura é obtida a partir do giro da figura original ao redor de um único ponto fixo. Este ponto fixo nós vamos chamar de centro de rotação e é esse ponto aí, ó, que está em vermelho na tela para vocês, tá? Ele é o centro de rotação aí da figura, tá? Numa rotação, o giro pode ser feito tanto no sentido horário, quanto no sentido anti-horário. Aí. Vocês escolhem aí a rotação. Segundo, na verdade, a um ângulo que a gente vai prefixar. Tá? Um exemplo aí de transformação isométrica de rotação, pessoal, é esse exemplo que eu trouxe para vocês. Vamos imaginar que a gente tem aí um ponto, né, que é o ponto A, B, C, D e E, tá? E essa figura ela passa por uma rotação de 90 graus em relação a este ponto aí, o ponto que é o centro de rotação. Ou seja, ela vai estar girando aqui 90 graus. Se essa figura girar 90 graus, observe o seguinte, o que vai acontecer. Este ponto D, ao girar 90 graus, ele vai vir parar aqui. Ó. Por quê? Porque ele vai preservar essa distância aqui. Ou seja, ele vai vir parar aqui neste ponto que eu vou chamar de D' aqui. Já este ponto C, que pertence a esse segmento aqui também, só que ele é maior, ele vai dar um outro giro de 90 graus e vai parar aqui. Se vocês observarem, é muito fácil estar observando, pessoal, a rotação de giro é como se existisse uma circunferência aqui, ó, vou tentar fazer aqui, ó, circunferências aqui de forma geral, tá? Que estão sendo giradas, aqui girei aqui um quarto de uma circunferência, que é 90 graus. Aqui uma outra circunferência que eu vou girando aqui também, ao girar 90 graus vai formar este outro ângulo. Para cada um desses pontos, é como se existisse uma circunferência que passasse por eles e carregasse esses pontos junto com a circunferência, a quantidade de ângulo que a gente quer. No caso aqui, ó, o ângulo era de 90 graus. 90 graus, então girou. Então, este ponto D veio parar aqui, o ponto C veio parar aqui, que é o C'. O ponto B, ao dar esse giro, vai parar aqui em cima, que é o ponto B'. O ponto A vai vir parar aqui, que é o A', e o ponto E vai vir parar aqui, que é o E' aqui, tá? Sempre como se estivesse seguindo a circunferência aqui, tá? E se a gente tivesse dado um giro, na verdade, de 135 graus, ou seja, se esse giro, na verdade, fosse de 135 graus, na verdade a figura ia parar aqui, ó, nessa posição que vocês estão vendo. Então, esse segmento aqui, ó, que é o segmento do ponto, aqui, que eu vou chamar de P, até D, tem essa mesma medida aqui. Então, esse ponto D viria aqui por cima de circunferência pontilhada igual essa que a gente estava,
né? Girando aqui os 135 graus, ia parar aqui. Da mesma forma, esse ponto C ia girar também aqui, ó, 135 graus, ia rotacionar, rotacionar, rotacionar até chegar aqui, tá? E todos os pontos ia acontecer essa mesma situação aí, dando então esse aspecto dessas figuras. E se vocês observarem, isso que é o mais importante aqui, tá? Se vocês observarem, ó, o ângulo A permaneceu igual ao ângulo A, o ângulo C permaneceu o ângulo igual ao ângulo C', tá? Todos esses ângulos, aqui eu posso chamar de C2', por exemplo, C2', aqui eu posso chamar de A2', todos esses ângulos permaneceram idênticos. E todos os comprimentos também, ó, o comprimento do segmento AB ficou idêntico ao comprimento AB', que ficou idêntico ao comprimento do segmento AB' também aqui, AB2', né? Aqui, todos esses segmentos ficaram do mesmo tamanho, ou seja, preservou o comprimento. Por isso que a rotação também é uma isometria, que preserva as medidas e a forma da figura. Não aumenta e nem diminui a figura, ela mantém a mesma aí, tá? E agora nós vamos estar falando da translação. O que é uma translação? Pessoal, a translação é uma transformação isométrica também, que preserva as medidas e os ângulos, etc., pela qual a figura é deslocada em determinada direção e sentido no plano, mantendo as mesmas distâncias entre cada um dos pontos da figura original e o correspondente da figura obtida. Que é a mesma ideia que a gente estava fazendo, né? Então, ó, vamos chamar aqui este ponto aqui de ponto A, este outro de ponto B, este outro de C, aqui, por exemplo, de D e aqui de E, tá? Essa casinha, né, que está aí no desenho, ela sofreu uma translação. O que é uma translação? Ela saiu desse espaço aqui, nesse ponto aqui, esses pontos no plano, e foi parar em outros pontos no plano, né? Que a gente pode chamar de A', B', C', D' e E', da seguinte maneira. Presta atenção no que a gente fez aqui, ó. Vamos ver aqui quanto que cada um desses pontos andou, tá? É fácil a gente ver isso, eu vou fazer para vocês, ó. Vamos contar quantos quadradinhos aqui que o ponto B andou aqui, ó. Olha só, a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então, o ponto B então, andou aqui 25 unidades na horizontal, então 25 unidades na horizontal, 25 unidades, tá? E andou aqui 6 unidades na vertical, 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades aí na vertical, tá? Então, a gente fala, na verdade, tá? Que esta translação, ela foi de 25 unidades na horizontal, tá? E 6 unidades na vertical. Cada um dos pontos teve esse deslocamento. Se a gente olhar, por exemplo, o ponto D, aconteceu a mesma coisa com o ponto D, com o ponto E, com o ponto A. Aqui, ó, o ponto A, basta a gente contar o ponto A aqui, ó. Ponto A, ele vai ter deslocado, ó, tem que ser 25, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, né? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25, tá aqui. 25, tá? Mais 6, né? 25, mais 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí chega aqui no ponto. Ou seja, ela andou 25 unidades na horizontal, 25 na vertical. Cada um dos pontos teve esse deslocamento, tá? E se vocês observarem, todos os ângulos foram preservados, né? Todas as medidas dos ângulos foram preservados. A figura ficou preservada, ou seja, era uma casinha, continuou sendo uma casinha, tudo do mesmo tamanho. Os segmentos aqui, ó, o segmento AB tem o mesmo comprimento que o segmento A', B' e etc, tá? Por isso que essa translação também é uma isometria, porque preserva as medidas e os ângulos das figuras aí, tá? Praticamente é isso.
Gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram comigo até agora aí, né? E fazer um convite novamente. Se você ainda não é inscrito, para que você se inscreva, deixe o seu like e acione as notificações aí para você não perder as novidades. E o canal Etnomath by Diego Cortes deseja a vocês bons estudos e até a próxima aula. Até mais!